Fabricantes de veículos elétricos têm prometido todo tipo de coisa, incluindo baixos custos de manutenção, reparos fáceis e até trocas de bateria, mas até agora as coisas têm sido exatamente o oposto. Considerando que os carros elétricos não são apenas menos confiáveis, mas também custam uma fortuna para consertar, as coisas chegaram ao ponto em que os carros elétricos diretamente rumam para os ferros velhos. Aqui estão 5 razões pelas quais. O número 5 é a falta de profissionais treinados, o que eleva os custos de reparo. Uma das maiores promessas que os fabricantes de carros elétricos têm feito até agora é o baixo custo de operação. Segundo eles, os carros elétricos são mais simples que os carros a combustão interna e, portanto, mais fáceis e baratos de consertar, sem mencionar que se espera que sejam mais confiáveis também, o que não tem sido o caso até agora. No geral, a curta experiência com carros elétricos nos ensinou que os carros elétricos não são nada disso. Pelo contrário, eles são significativamente mais caros de consertar que os carros a combustão interna, por várias razões. E a primeira coisa que vem à mente é a falta de profissionais treinados. Praticamente todos os mercados do mundo carecem de mecânicos treinados para trabalhar em carros elétricos. No Reino Unido, por exemplo, apenas 10% de todos os mecânicos têm licença para trabalhar em carros elétricos a bateria. À medida que o número de carros elétricos no mercado aumenta, o problema se torna maior. De acordo com algumas fontes, o Reino Unido ficará com uma falta de 35 mil profissionais treinados quando os carros a combustão interna forem proibidos em 2035. Estamos falando do princípio básico de demanda e oferta, então era de se esperar que os preços de reparo aumentassem por causa da constante falta de mão de obra. Então, se você é proprietário de um veículo elétrico, o primeiro desafio é encontrar um mecânico habilidoso licenciado para trabalhar em veículos elétricos. Mas mesmo se você encontrar, não sentirá alívio algum, porque quando você compara os preços médios de reparo de carros a combustão interna e veículos elétricos, você verá nada além de uma diferença drástica. Quando falamos sobre altos custos de reparo, especialistas gostam de apontar várias coisas. Primeiro, a complexidade da tecnologia, já que os carros elétricos vêm com sistemas elétricos intrincados como baterias, inversores e motores. Em seguida, ao fato de que os reparos em carros elétricos levantam preocupações de segurança devido ao fato de que os mecânicos trabalham em sistemas de alta voltagem que representam risco de choque elétrico. O número 4 é que colisões geralmente resultam em perda total. Os carros elétricos podem ter menos peças do que seus equivalentes a combustão interna, mas isso não é necessariamente uma vantagem. As colisões são provavelmente o melhor exemplo, porque até mesmo pequenos acidentes podem causar grandes problemas, especialmente em relação ao design da bateria e de sua carcaça. Mesmo um defeito pequeno pode exigir uma substituição completa devido a preocupações de segurança. Os carros elétricos apresentam designs estruturais diferentes em comparação com os veículos a combustão interna, especialmente em relação às carcaças das baterias, e na maioria dos casos, após uma colisão, é impossível consertar apenas a parte afetada. Na maioria dos casos, toda a carcaça ou até mesmo a bateria precisam ser substituídas. Além disso, mesmo colisões relativamente pequenas podem causar danos críticos a componentes eletrônicos importantes, e mais uma vez, não há possibilidade de reparo. Substituições são a única coisa possível em tais situações, e se considerarmos ainda a falta de peças sobressalentes no universo dos carros elétricos, reparos caros acabam sendo apenas parte do problema. O segundo é o fato de que esses reparos geralmente levam semanas, então todo o processo não é apenas caro, mas longo e doloroso. É claro que as seguradoras estão perfeitamente cientes de todos esses problemas, então, em vez de gastar toneladas de dinheiro com reparos, elas preferem escolher a perda total, mesmo em um acidente relativamente simples que danifique a bateria ou outros componentes críticos, o veículo será considerado uma perda total. Logicamente, isso causa uma reação em cadeia na forma como os prêmios de seguro são mais um fator que fica significativamente mais caro no caso de veículos elétricos. O número 3 é que Teslas danificados instantaneamente se tornam carros commodity. Com todas as coisas que acabamos de falar, não é surpresa que a maioria dos Teslas danificadas acabem como carros commodity. Não faz muito tempo que Lee Carter, da Scrap Life, postou um vídeo para mostrar um ferro velho enorme cheio de Teslas danificadas, e o que pode ser claramente visto neste vídeo é que a maioria desses carros tem danos leves apenas. Normalmente, com carros a combustão interna, tais danos seriam resolvidos em questão de dias por um preço relativamente decente, e os proprietários continuariam a usar seu veículo sem problemas. No entanto, as coisas são um pouco diferentes com os Teslas, devido às razões já mencionadas, como o alto custo de reparo, falta de peças sobressalentes e falta geral de suporte que a Tesla oferece aos seus clientes. A maioria dos proprietários prefere vendê-los por um valor de sucata da bateria. O que também é interessante é que ninguém quer comprar esses carros elétricos danificados e consertá-los, então eles acabam como carros commodity, e não há muito potencial mesmo para o seu uso como commodity. Tememos que, daqui a 5 ou 10 anos, tratemos carros usados como iPhones usados ou qualquer outro dispositivo eletrônico de consumo. O tempo dirá. O número 2 é que os carros elétricos são difíceis de consertar, e não se trata apenas de mecânico. Já mencionamos que os custos de reparo são altíssimos no caso dos carros elétricos, bem como danos à carroceria
carroceria e problemas mecânicos típicos não são a única razão. Há muito mais. Em primeiro lugar, os carros elétricos exigem atualizações constantes de software. Estamos falando de software que controla vários sistemas, incluindo baterias, motores, frenagem regenerativa, características de assistência ao motorista e muitos mais. Todas essas coisas precisam ser atualizadas regularmente, e pelo que podemos ver, as atualizações on-fly não funcionam particularmente bem. Em vez disso, os proprietários são geralmente obrigados a visitar concessionárias para corrigir bugs de software, o que geralmente traz dores de cabeça aos profissionais, porque geralmente são forçados a esperar o feedback do fabricante para resolver os problemas. E enquanto os carros elétricos ainda estão sob garantia, podemos imaginar o quanto esses serviços vão custar uma vez que a garantia expire. Afinal, esta pode ser uma ótima oportunidade para as concessionárias compensarem a falta de mudanças de óleo e outros serviços regulares de manutenção que vêm com carros a combustão interna. A história não termina com as atualizações de software. Os carros elétricos são complexos, com sistemas complexos que estão intimamente integrados. Por exemplo, você tem um sistema de gerenciamento de bateria que interage com o trem de força para manter o fluxo de energia e garantir que a bateria funcione dentro de limites seguros. Ele também se comunica com o computador de bordo, que controla várias outras funções com base em entradas de vários sensores e outros sistemas. E é um sistema tão complexo que até mesmo uma falha mínima pode causar problemas graves. Basta verificar todos os problemas que os proprietários do Chevy Blazer EV têm enfrentado ultimamente por causa da incapacidade da Chevy de otimizar seu software. Garantir a compatibilidade e a comunicação perfeita entre os diferentes sistemas tem sido um grande desafio para muitos fabricantes de carros elétricos, e não temos certeza de como as coisas vão ficar no futuro, após várias atualizações de software e firmware. Um profissional treinado da concessionária local será capaz de diagnosticar o problema em um sistema tão complexo facilmente. Será muito desafiador. O número 1 é que os carros elétricos simplesmente não são confiáveis. Mesmo com tudo o que dissemos até agora, reparos caros em carros elétricos não seriam um grande problema se esses veículos fossem confiáveis. Na teoria, eles deveriam ser, devido ao número significativamente menor de peças em comparação com os carros a combustão interna. Na prática, esta é uma tecnologia ainda recente que precisa de tempo de aprimoramento. E com tudo isso em mente, não é surpresa que pesquisas recentes claramente digam que carros elétricos causam mais problemas do que veículos a gasolina. Mais uma vez, podemos nos referir ao Consumer Reports e sua enorme pesquisa que incluiu mais de 330 mil carros produzidos entre os anos de 2000 e 2024. De acordo com esta pesquisa, os veículos elétricos têm 80% mais problemas de confiabilidade em comparação com os carros a gasolina, e os problemas são de todos os tipos. Naturalmente, as reclamações mais frequentes foram sobre motores elétricos e componentes de carregamento, o que nos leva novamente à complexidade dos veículos elétricos, desde coisas como a bateria até a unidade de tração elétrica e sua integração com todos os outros sistemas no carro. Os veículos elétricos são uma tecnologia nova, e os fabricantes de automóveis tradicionais têm sido particularmente vulneráveis, já que se revelaram menos confiáveis em comparação com a Tesla, que fica próxima à média quando comparada a todos os fabricantes de automóveis do mercado. Além das baterias e outros componentes críticos dos carros elétricos, os proprietários também têm lidado com problemas infraestruturais, não apenas com a falta de, mas também com o mau funcionamento frequente dos carregadores públicos, o que também pode contribuir para a sensação geral de que os carros elétricos não valem a pena serem reparados. Isso é claramente uma das principais razões pelas quais o crescimento dos carros elétricos desacelerou. É bastante claro que os veículos elétricos não são tão confiáveis quanto anunciado. Por outro lado, o que a pesquisa recente também ensinou é que os híbridos são os que mostram pontuações de confiabilidade excepcionais. Claro, estamos falando de híbridos clássicos, de auto-recarga, não plug-in. Estamos falando do tipo de carros que a Toyota e a Honda fabricam, por exemplo, sistemas que são realmente bastante simples e, portanto, menos problemáticos, mesmo em comparação com os veículos apenas a gasolina. Eles são, na verdade, 26% menos problemáticos, e isso pode ser uma das razões, junto com a óbvia falta de ansiedade de carregamento e alcance, pela qual os híbridos estão crescendo atualmente a um ritmo muito mais rápido do que os carros elétricos, enquanto os carros elétricos ainda lutam para alcançar 8% da participação no mercado. Os híbridos estão em alta ultimamente e já ultrapassaram os carros elétricos, agora respondendo por mais de 9% do mercado, mantendo um crescimento bastante. Obrigado por assistir e inscreva-se.